Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal Juntas pela Saúde Delas. Nós somos profissionais de saúde que estamos aqui unidas para trazer mais saúde para você. Toda semana tem um vídeo novo, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com uma mulher que você quer que tenha uma saúde melhor. Nós estamos aqui hoje juntas para estar conversando sobre um tema muito especial, que é a saúde espiritual. Então, meu nome é Sabrina, eu sou fisioterapeuta há 23 anos, tenho trabalhado com o método Pilates há 14 anos e Pilates online há 3 anos. Tenho a honra de estar junto aqui com a Viviane Jalé. Vivi, por favor, se apresente. Oi, pessoal, muito bem-vindos a esse nosso canal, Juntas pela Saúde Delas. Eu sou Viviane Jalé, nutricionista, venho trabalhando aí já há algum tempo focada em diabetes tipo 2 e pré-diabetes. E ao longo dessa caminhada de nutricionista, o meu foco sempre foi voltado para essa saúde integral, físico, emocional e espiritual. E nessa semana aqui a gente já pincelou um pouquinho a saúde física, a saúde emocional, e agora então a gente vai se voltar para a nossa saúde espiritual. Mas fiquem aqui com a gente até o final desse vídeo, porque também essa semana é semana de Black Friday e a gente separou algo muito especial para vocês. Mas é para quem está aqui com a gente ao longo desse vídeo, ok? Então, se você acompanha a gente até o final, eu vou esclarecer tudinho que a gente separou para vocês. Vivi, então vamos contar um pouquinho da nossa história, o que tem a ver a saúde espiritual com a nutrição, o que tem a ver a saúde espiritual com a fisioterapia, com o Pilates, o que tem a ver a saúde espiritual com esse canal? Então, a gente teve um relacionamento antigo, né, Sá? Eu falo que a gente se encontrou na alma e no espírito, porque a gente fazia parte de uma igreja em São José dos Campos, a igreja da cidade, e ali em 2012, já se vão alguns anos, a gente começou um projeto que falava exatamente sobre isso, saúde física, emocional e espiritual. Porque não dá para a gente desconectar esse nosso corpo, né? Não dá para desconectar os nossos pensamentos daquilo que é a nossa vida espiritual. E ali a gente foi desenvolvendo muitas parcerias, muitos outros profissionais e percebendo o poder e a transformação de Deus na vida das pessoas sobre o seu físico e sobre as suas emoções também, né? Então, quando eu conheci a caminhada juntas, foi muito especial. E pegando bem a parte da nutrição, o que me chamou a atenção e que foi uma mudança drástica na minha vida mesmo, foi o detox, né, Vivi? O detox de 40 dias. Esse que é o terrorismo, às vezes, né? Mas só quem vivencia para começar a entender o quão prazeroso pode ser esse processo, né? Muito especial. E uma coisa que eu gosto muito da Vivi, né, nesse processo todo, foi a explicação de todos os alimentos e que tudo isso foi Deus que criou. E aí, quando a gente fala de saúde espiritual, são várias situações que estão conectadas. Primeiro, a gente entender que Deus que criou, Deus nos criou, Deus criou o nosso corpo e Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós. Então, todas as opções de alimento que Deus criou tem alguma coisa que faz sentido para aquele determinado momento. Então, por exemplo, quando eu fiz o detox, o que eu percebia, né? Conforme a Vivi ia me explicando a questão dos legumes, a questão dos vegetais, das frutas, dos temperos, tirar o sal por um período, tirar o café por outro, tudo aquilo ia trazendo um equilíbrio para o meu corpo. Então, esse equilíbrio do meu corpo, conectado com aquela vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, eu realmente submeti a esse processo desse detox, entendendo que não era uma coisa só para o meu corpo, mas era mais isso, era uma conexão com Deus e uma gratidão a Deus por aquilo que realmente eu estava ingerindo. E uma coisa que eu brinco, né?
sempre a gente está conversando, quando eu vou agradecer o prato de comida, é aquilo que está no meu prato. Não, eu vou agradecer pelo alimento que eu tenho. Mas se você estiver ingerindo uma coisa muito ruim, como eu posso estar agradecendo a Deus por uma coisa horrível que eu estou comendo, né, Vivi? Então, fala um pouquinho da tua visão sobre isso, Vivi, da questão da nutrição e aí da nossa saúde espiritual. Você mencionou essa coisa, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa foi uma passagem bíblica que ficou muito marcada dentro daquele nosso projeto, porque o começo da fala, né, de Romanos 12:2, fala que a gente tem que renovar a nossa mente para que a gente possa, então, desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável. E hoje em dia, quando a gente pensa na questão alimentar, como o mundo nos adoece, né? Todos os estímulos que a gente recebe em todos os encontros sociais, em todo o comércio, né? Quando você sai, você olha para o lado, tem uma oferta de uma comidinha ali para você. E essas ofertas são produtos que não estão pensando na nossa saúde, né? São produtos que estão pensando numa comercialização, tem que ser um produto que tenha uma durabilidade, que a pessoa goste, que ela tenha interesse de comer, que seja saboroso, que seja prático para preparar. E aí vão uma série de outras importâncias que não foca na nossa saúde. E aí sim, para que a gente tenha saúde hoje, física, emocional e espiritual, a gente vai ter que falar muitos nãos, né? Para esse mundão aí que nos envolve e que não está muito preocupado que a gente envelheça bem, né? É o pensamento do aqui e do agora. Eu quero calor, eu preciso de uma coisa refrescante. E aí você vai buscar uma coisa refrescante. Você encontra uma coisa refrescante, extremamente doce, muitas vezes até bem calórica, se a gente for pensar num sorvete, né? Com um preparo de uma gordura ali de muita baixa qualidade, que só vai intoxicar mais o nosso corpo. E aí, aquilo que antes não era necessário, porque lá no paraíso a gente só comia o que o Papai do Céu fazia, hoje a gente precisa, então, ter aí em alguns momentos, esse olhar de se atentar, porque eu vou precisar me desintoxicar, eu vou precisar renovar minha mente, o meu estilo de vida, os meus hábitos, com aquele alinhamento, né, do que é bom para que eu possa ter uma vida boa. Porque se eu deixar simplesmente me levarem, não vão me levar para esse final, né, para esse alvo de vida, de plenitude. Vão me levar para aquela satisfação do agora. E aí a gente faz aquela analogia, né, com a estrada mais tortuosa que te leva a um lugar lindo e prazeroso, e aquela outra estrada larga, mas que no final vai só te levar para a tormenta, né? E se a gente buscar aí as nossas memórias de infância, e até mesmo hoje, né? Uma das formas que a gente sempre está vendo as pessoas fazerem um chamego, entregar um presente, é através de um alimento, né? Quantas vezes que você não era acariciada, acalentada com uma refeição da avó, né? Da tia, nos encontros de famílias, o que é que nós vamos fazer, né? Tá chegando o Natal, o que é que a gente vai fazer esse Natal? Então, o alimento, ele sempre teve essa posição de presente, né? De agrado. E Deus, ele não vai querer nos castigar, né? Ele quer nos ofertar. E é muito lindo quando a gente começa a ter mesmo, né? Mudanças no nosso paladar e começa a apreciar esses sabores fantásticos que Deus nos deu, né? Então, como você falou, é uma mistura que eu vou fazer ali com uma fruta congelada, combino uma outra, coloco uma ervinha e aquilo dá uma explosão de prazer na nossa boca. Que quando a gente está com um ritmo de vida, né, onde os alimentos que chegam não são alimentos verdadeiros, né, a gente está ali com muito produto saturado demais em açúcar, em sal e gordura, a gente começa a não conseguir
desfrutar, né? Perceber essas maravilhas que a gente já tem. Então, a mão, né? Eu sempre falo, não tem um fast food mais rápido que uma fruta. Agora, no verão, então, gente, aqui no Brasil, né? Eu recebi no meio do ano, início do semestre, umas tias que estão morando nos Estados Unidos, e aí elas falaram assim, nossa, como aqui a gente tem variedade de fruta. E era inverno. Agora a gente está no verão. Então, como a gente tem variedade de fruta nessa época, né? Ai, mas fruta faz mal, fruta intoxica, frutose. Mentira! Isso não é real, tá? O que intoxica é aquela frutose concentrada que se usa nos produtos industrializados muito nos Estados Unidos. Mas isso aqui a gente não precisa se preocupar. Vamos comer fruta, sim. Ah, mas eu sou diabético, não posso. Será mesmo que não pode? Né? Vai lá, no meu perfil vai entender um pouco mais disso lá. Mas, enfim, como que a gente, ao desfrutar desses presentes todos, como a gente alegra Deus, né? Isso é adoração, porque não tem nada mais gostoso, para quem é mãe, com certeza já sentiu isso, que você pensar num presente que você quer dar para o seu filho, que ele está esperando, e ver aquela carinha, na hora que ele abre e se enlouquece com aquilo que você escolheu para presenteá-lo. Né? E ali ele passa um tempo desfrutando daquela novidade ali que você fez. Então, se alimentar bem, né? Cuidar do nosso corpo vai muito além do corpo, né? Tá ligado a essas conexões que a gente faz de relacionamento, né? E por isso, às vezes, as pessoas se colocam na penalidade quando estão pensando em se cuidar. Mas, de novo, isso é uma outra mentira, né? Que eu falo mentira do capeta, que é o pai da mentira. Porque se a gente se voltar para aquilo que é verdadeiro, a gente só vai ter alegria. E não tem necessidade alguma de você se culpar. O que vai acontecendo, né, quando você vai se alinhando a esse caminho do bem, é que as coisas do caminho de lá perdem o valor, né? Ontem mesmo hoje pela manhã, eu estava atendendo uma paciente, e aí ela me falou assim, Viviane, mas você sabe que sim, eu amava pão, né? Eu sou italiana, eu gostava muito de pão, mas você sabe que hoje nem isso está me atraindo tanto mais. Esses dias, eu até, na hora do almoço, eu sentei ali para tomar uma cervejinha e coloquei a cerveja e esqueci de tomar. Depois minha filha veio me perguntar, mãe, você não tomou? Eu nunca fui de beber muito, mas eu não tomei. Eu falei, mas é isso. Quando a gente vai reprogramando o nosso organismo, o nosso metabolismo, aquelas coisas que não vão contribuir para que essa maquininha funcione bem, elas vão perdendo valor. Então, não é mais sacrifício, porque o seu olhar vai estar voltado para aquilo que te dá prazer. O ser humano foi feito para ter prazer. Prazer não é pecado, né? O que é pecado é a gente se aprisionar em falsos prazeres. Esse que é o pecado. Faz toda a diferença, né? Quando a gente começa a se alinhar, né? Que você começa a fazer exercício e aí você começa a pensar em comer melhor, né? E por que você está fazendo exercício e comendo melhor? Você começa a dormir melhor. Então, tudo vai caminhando. E aí você fica mais alto astral, e aí alguém fala meio torto para você, e aquilo passa batido, né? Então, tudo vai se alinhando naquele caminho do bem, naquele caminho de saúde, de longevidade. Porque tem isso também, né, Sá? A gente quer viver muito, né? A Sá tem uma frase, né, muito forte, que a gente vai viver até 110 e a última apaga a luz. Apaga a luz. A ideia é viver muito e bem, né? É interessante, né, Vivi, essa questão, né, da longevidade. Às vezes, como o nosso público aqui, a maior parte é mulheres, né, essa questão do envelhecimento parece que é uma coisa assim, tudo é anti-aging, né? Então, o creme é anti-idade, anti
Mas, gente, não tem como ser anti-idade. Eu vou fazer aniversário, não vou fazer o aniversário. Não existe, não vou fazer menos. Pra pular, né? As velhinhas, elas vão passar. Então, assim, lógico que a gente quer viver durante essa fase que a gente está melhor, o melhor momento. Então, a melhor pele que você puder ter, a melhor nutrição, o melhor condicionamento físico que você tiver. Mas é um fato que, se você não está cuidando de nada, é lógico que esse envelhecimento ele vai ter uma proporção para o ano que vem bem grande. Você não está fazendo nada. Agora, se você está cuidando de hoje, do seu corpo, da melhor forma que você tem, você vai colher um benefício no ano que vem, no ano seguinte e na sua velhice também. Então, a questão da longevidade ao meu ver, né? Sempre compartilho. É você pensar numa linha do tempo e você já pensar na linha final. Qual que é a linha final? 100 anos? 120? 120 anos. Quantos anos você tem hoje? O que você vai fazer daqui para cá, então, para que você viva bem 100, 90, 80, até você chegar na idade que você está hoje, porque as coisas não acontecem de repente, né, Vivi? Como dizem, demora muitos anos para uma coisa acontecer de repente, né? Então, assim, uau, aquela senhora ali tá com uns 80 anos, minha avó, olha como que ela tá, mas houveram escolhas anteriores na vida dela, em relação a muitas coisas, e da forma que nós vivemos hoje, com tanto conhecimento, com tantos profissionais, né? Profissionais sérios que vão pensar no teu corpo, alma e espírito de uma forma integral de fato e conduzir você nessa jornada, meu Deus, você pode viver, né, muitos e muitos anos. Eu sempre falo, não sei quantos anos eu vou viver, realmente eu não sei, mas se eu viver 100, eu estou me preparando para isso. Se eu viver 120, eu estou me preparando para isso da melhor forma que eu posso, sem neuroses, mas da melhor forma que eu posso a cada dia, né, Vivi? Essa semana eu postei lá no meu Instagram aquela coisa de que antes, quando a gente pensava na idade de idosos, né, na velhice, vinha mentalmente aquela caricatura da velhinha de bengala, de coquinho, encurvada já, né? Até brinquei no meu vídeo lá, que eu fiz aquela velhinha do piu-piu, entreguei a minha idade, né? Porque quem é que assistiu o piu-piu, né? Mas é aquela velhinha. E detalhe, na hora que eu falei isso, eu ainda lembrei, e ela era mal-humorada. Ela vivia batendo a bengala dela em todo mundo, né? Mas hoje em dia, a gente já sabe que a gente não precisa ser esse estereótipo de velhinha, né? A gente pode ter os cabelão assim, meio doido, né? E a gente pode, sim, ter muita disposição, ter uma postura ereta, né? Não é porque eu estou envelhecendo que eu tenho que envergar. Não, se eu tiver musculatura, eu vou botar essa minha postura no lugar, né? Vou ter liberdade para levantar o braço, pegar meus potes na cozinha, né? Sem precisar a todo tempo estar solicitando auxílio. E uma coisa que normalmente as pessoas têm muito medo, né? Desse envelhecimento e da dependência. Mas se você envelhece bem-humorada, agradável, sábia, né? Porque essas são como é que se diz, as qualidades, né, da velhice. É você ser uma pessoa que tem ali um olhar de uma vivência, que pode compartilhar ensinamentos, né? Isso é muito gostoso. Com o envelhecimento, a gente vai tendo uma autoimagem mais estabelecida, né? De uma forma mais tranquila, a gente vai tendo mais segurança, mais tranquilidade, né? Para falar, para calar. Então, essas são as coisas que a gente tem que focar na velhice. Vai dar ruga? Vai. O colágeno não é eterno, vai depreciar, vai ter alguma limitação, né? Hoje mesmo, eu estava fazendo um exercício e eu estou percebendo que o meu ritmo de trabalho hoje é muito sentado e estou tendo um encurtamento, sabe? De posterior de coxa, né? Por quê? Porque está naquele movimento repetido. Então, a flexibilidade que eu tinha quando eu comecei lá a fazer Pilates com a Sabrina era uma. As décadas vão chegando e isso vai mudando, né? Então, vão haver limitações. Mas dentro dessa limitação, como é que eu posso me sentir confortável? Né? Como é que eu
posso respeitar o meu corpo. E não tem ninguém melhor para nos auxiliar aí nesses entendimentos pessoais, para ser o nosso amigão, o nosso confessor, né? Que a gente possa estar ali se confessando, chorando as pitangas de vez em quando, do que Jesus, né? Diante dele, tudo tem uma alternativa, tudo tem uma solução, né? Porque se diz que para Deus nada é impossível. E eu acredito nisso. Nada, 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 né? Nem as curas físicas, gente. Por uma série de patologias, né? Série de doenças, a gente tem vivenciado coisas de perceber, curas físicas. Isso é real para a gente. Mas, né? Algumas pesquisas ainda não comprovam isso, mas hoje em dia a gente já vê pesquisas informando, por exemplo, que a gente tem mudança na morfologia do nosso cérebro quando a gente se coloca em oração. Sim. Então, saúde, está tudo conectado, não tem como. A gente pode marcar um dia para a gente falar das pesquisas que falam do poder da oração também, né? Não porque é? Incrível. E assim, gente, ó, é espetacular. Tem até um médico de São Paulo que desenvolveu o TCC dele numa parte de reprodução humana. E olha que interessante, eles fizeram um grupo controle, né, de casais que sabiam que estavam orando por eles nesse tratamento. E tinha um outro grupo que não sabia que eles estavam, e tinha um grupo que ninguém estava orando por eles, né? E eles foram ver que o resultado dos casais que sabiam que estavam orando e dos casais que sabiam foi o mesmo. Coisa que o outro grupo que não sabia nada não teve o mesmo resultado. Então, olha só, a monografia dele em relação à reprodução humana foi o poder da oração para esses casais. Interessante, né? Então, assim, se a gente pensar em tudo isso e entender que Deus tem esse desejo maior sobre a nossa saúde, a nossa longevidade, é lindo demais. Veja que a palavra diz, né? Que as pessoas viviam muitos anos. Lá no Velho Testamento, né, Vivi? 300 anos, gente. 300! Era muito tempo, imagine, 300 anos, né? E hoje, quando a gente pensa em longevidade, a gente não pensa assim, eu quero ficar nesse mundo para sempre. Não é isso. Como cristãs, nós entendemos que nós temos uma vida eterna. Nós temos uma vida eterna, né? Jesus morreu na cruz por nós. Tá chegando aí o tempo do Natal, né, Vivi? Então nós vamos celebrar a vinda do nosso Salvador, a vinda de Jesus, né? É um feriado para o cristão, mas que o mundo inteiro entende o que significa esse feriado. O mundo todo pode não viver o que significa o feriado, mas entende o que significa para o cristão. Então, quando a gente entende que nós temos um salvador do quê? Do nosso pecado, do nosso erro. Então, nós temos duas opções, viver no céu ou não viver no céu. Viver no céu ou viver no inferno. E nós entendemos que quando nós temos Jesus no nosso coração, a gente tem essa oportunidade de ter uma vida eterna com Cristo. Então, vamos lá. Como a palavra diz, então, para mim, o viver é lucro, o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu já estou com Cristo. Então, se eu morrer hoje, é lucro, porque eu já estou com Jesus. Mas a palavra fala que nós teremos uma vida abundante. No Velho Testamento fala que, se não me engano, foi Moisés que diz assim, ele viveu e morreu numa boa velhice, tendo vivido uma boa velhice. Então, assim, nós podemos viver uma boa velhice. Então, um dia esse nosso corpinho vai ficar por aqui, né, Vivi? Todo o cuidado que a gente teve vai ficar. Por isso que não pode ser uma idolatria, porque se é idolatria, né, Vivi, conforme os anos passam, vai ter uma hora que, como você falou, o colágeno já não vai resolver mais, a tinta de cabelo já não vai precisar mais, enfim. Então, se a gente entender que a gente vai viver o máximo possível nessa terra, uma boa velhice, porque depois a gente tem uma vida eterna, que bênção, que vida boa a gente viveu. Quando a gente estiver frente a frente com Jesus, né, Vivi? Ele perguntou, o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquele corpo, com aquela máquina, com aquele veículo, com o templo que eu dei para você? E a gente vai poder falar, olha, eu me alimentei bem, tomei água, fiz tudo que eu pude, fiz exercício físico, combati doenças, pedi oração por doenças,
foi curado, enfim, né, Vivi? É uma linda jornada que nós temos, né? E se a gente vira essa chavinha, começa a ter esse entendimento, as coisas ficam mais leves para viver, né? E nesse pensamento, né? Vão te perguntar o que você fez, e a gente já sabe de antemão que vão haver falhas, porque esse ambiente terreno é um ambiente de falhas, né? Eu falo que perfeição é só no céu. Então, quando a gente não cuidou totalmente desse corpinho, tudo bem, né? Porque Jesus morreu na cruz exatamente para mostrar para a gente que esse corpinho, né, que essa vida aqui tem as suas falhas. Quando colocaram ele ali na cruz, ele era inocente. Mas ele foi para lá, né? Então, aqui as coisas acontecem de forma mais confusa, né? De forma incerta. Mas o que importa é o quanto você está se dedicando para que as coisas aconteçam bem, né? Vai ter falha? Vai ter falha. E quando você falhar, tudo bem. Existe perdão, né? Quando a gente falha. A gente só não precisa gastar energia com isso que errou. A gente olha, reconhece, pede perdão para si mesmo, para as pessoas, para Deus, quando a gente age de forma inadequada, né? Levanta a poeira e vamos para a próxima, para fazer bom. Porque a gente não precisa ficar olhando para aquilo que está faltando. A gente pode olhar para aquilo que a gente já tem, né? E a gente já tem essa liberdade de viver bem. A gente não precisa, de novo, né? Hoje eu estou falando da mentira, olha só. A gente não precisa acreditar, né? Nessa mentira que o mundo coloca para gente, que um monte de coisas não é bom e está errado, né? Ter ruga não é bom. Será? Né? Os poetas já falavam que as rugas eram as lembranças das suas experiências, né? Como eu tenho recebido elogios hoje pelos meus cabelos brancos. E na minha adolescência era um problema na minha vida, porque não existia aceitação para o meu cabelo. E hoje eu tenho essa liberdade que Deus me deu, né? De conseguir olhar para as coisas boas da vida. A gente tem vivido num mundo muito pesado, né? As notícias são sempre negativas, as falas são sempre queixosas, e isso só faz a gente ter uma vida pior, né? E para a gente que acredita que existe um outro momento, né? Uma vida eterna de plenitude, a gente não vai ficar dando atenção a essas melequinhas que estão aí querendo tirar a nossa alegria, né? E estar bem não diz respeito só a nós também, porque se eu estiver bem e olhar para alguém e sorrir, já é um presente para essa pessoa, né? Ela já vai estar mudando o dia dela porque ela recebeu um sorriso, porque ela recebeu um bom dia, porque ela recebeu um apoio na hora que estava atravessando a rua, descendo do ônibus, né? Coisas bobas, coisas simples, mas que eu só vou conseguir fazer se eu estiver bem, física, emocional e espiritualmente. É isso. E é por isso, gente, que a gente criou esse canal, né? Porque começou ali num evento que a gente fez no último setembro. A gente se reuniu para falar para mulheres, amigas, amigas novas, amigas antigas, porque a gente fez novas amizades ali. E a gente ficou pensando que mais pessoas precisavam escutar a respeito das nossas vivências, porque hoje o mundo fala de tanta coisa que não é boa, e a gente precisava compartilhar dessas coisas boas, né? O profeta Isaías vai falar que Jesus era ungido para anunciar as boas novas. Então a gente quer se parecer um pouquinho com ele e começar a espalhar aí as boas novas de que eu posso ter saúde, de que eu posso viver bem, de que eu posso envelhecer bela, né? A respeito do que o mundo diz que isso é impossível. Mas vamos tomar aí o exemplo da Fernanda Montenegro. Esses dias eu vi um vídeo dela. Admirável, não é? Aquela é uma senhora admirável.
aquela que a gente olha e fala, ai, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Então, a ideia desse canal é isso, é da gente estar disseminando aqui coisa boa, falando de saúde, conversando, abrindo nossos corações, que eu já entendi que a gente vai acabar tendo alguns momentos de emoções aqui nas nossas conversas, nos nossos vídeos, e compartilhar isso com você, para que você, mulher, tenha mais saúde. É isso, meninas. Então, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com uma amiga e fica atenta aí. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Coloque nos comentários o que você está achando do nosso canal e também sugestões de temas, porque a gente tem uma equipe linda de profissionais. Vamos convidar também mais profissionais da saúde para conversar e vai ser uma honra que você compartilhe junto com o editorial aqui do nosso canal. Isso. Ah, e eu prometi, né, que a gente ia ter coisinhas especiais aqui, porque a gente também vê aí, ao longo desse novembro e alguns anos, já o pessoal fala que no Brasil se faz Black Friday de mentira. Então, a gente também teve esse cuidado de separar para vocês, dentro da nossa profissão, dos nossos serviços, dos nossos trabalhos, ofertas especiais de Black Friday. Mais uma Black Friday verdadeira, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que é o trabalho de cada uma de nós que está aí nessa semana especial fazendo um preço diferente, uma oferta diferente para que você tenha a oportunidade de ter ainda mais auxílio no cuidado da sua saúde, tá? Então, fica aqui comigo que eu já vou começar a compartilhar para vocês tudo que tem aqui de interessante de cada uma das meninas e no descritivo também. Sempre a gente vai estar colocando a rede social dos profissionais que estão aqui com a gente, tá bom? É isso, meninas. Então, nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Até mais.